E eu começo esse vídeo te perguntando: e se Roger Machado tivesse assumido uma semana antes? E se o Roger Machado estivesse na partida diante o próprio Juventude e diante o Rosário Central na Copa Sul-Americana? Esse vídeo a gente vai falar sobre o confronto entre Internacional e São Paulo, que se encerrou no Morumbis com a vitória colorada pelo placar de 3-1. E não foi uma partida de futebol, foi um espetáculo colorado que foi protagonizado pelo time do Inter. Foi um jogo esplêndido do Clube do Povo. Antes de eu continuar te informando e falando, repercutindo essa partida do time de Roger Machado, eu já peço o seu like e peço para você se inscrever no canal. Passar no meu Instagram, TheoSilveira09, e me ajuda, faltam 50 inscritos para os 2.000. Então, dá essa força, se inscreve no canal e vamos falar dessa partida esplêndida do Inter. Um time de Roger Machado que é típico de Roger Machado. Quando ele chega, a gente tinha dúvidas. Esse trabalho vai dar certo? É o treinador ideal para o Inter neste momento? Deu certo no Juventude, mas o Juventude precisava. Não tem aquela pressão tanta quanto ele iria encontrar no Beira-Rio. Um time gigante, um clube... Como é que eu posso dizer? Um clube gigante. Vamos botar essa palavra, gigantesco, que é o Internacional. Então o Internacional tem essa pressão com qualquer treinador que chega, porque é uma torcida que vai exigir títulos, ainda mais que está há muito tempo sem conquistar uma taça. O Roger Machado demorou para se adaptar, mas foi uma boa demora, porque vamos lá, vamos admitir, naquela Sul-Americana ele não teve culpa. Foi uma partida que ele pegou um Inter em desvantagem, que tinha perdido na Argentina para o Rosário Central, onde o clube era comandado por Pablo Fernandes, um treinador interino que estava nas categorias de base do Internacional, não conhecia os atletas, até porque o Inter não tinha um auxiliar fixo, e ele teve que cair na responsabilidade. A responsabilidade caiu na... Perdão, a responsabilidade caiu na cabeça de Pablo Fernandes. E eu falo eufórico, porque é um time que não empolgava a tempo. Quando o Inter é eliminado de competições, o clube começa a jogar, o clube muda o ar. É inacreditável. Foi preciso cair na Sul-Americana e cair na Copa do Brasil para os jogadores entenderem que é o Internacional. Claro, a mudança técnica no clube mudou muito e estruturou algumas partes. O preparo físico do Internacional é maravilhoso e comandado por Paulo Paixão, que está fazendo o melhor trabalho de preparação física no Inter na última década. Isto, sim, é possível de se falar. Nos últimos 10 anos, a gente não viu o Internacional pressionar tanto quanto anda pressionando no final desta temporada. O time comandado por Roger Machado, que tem como preparador físico principal o Paulo Paixão, estava até os 52 minutos de jogo atacando e chutando. Aos 51, o Inter deu a última finalização da partida, que saiu dos pés do Wanderson, que o Wesley recuperou uma bola, ele passou ao Wanderson, que poderia ainda ter passado ao Ener Valencia, mas na pressão. E no final do jogo, ele preferiu arrematar ao gol, onde, infelizmente, Jandrei, goleiro do São Paulo, que é reserva, acabou defendendo. Um jogo sensacional. Vamos começar lá do início agora, que a gente já botou esses melhores pontos, um vídeo que vai ser muito provavelmente longo, falando dessa partida sensacional. O Inter começou desligado e o São Paulo impressionou. O clube paulista entrou com um time totalmente reserva. O único jogador ali que a gente pode dizer é titular é o Luciano. E foi dele, né, que saiu o gol. Foi dele, dos pés dele, que a bola saiu para balançar as redes de Tino Rocher, a meta onde defendia o goleiro colorado e uruguaio. O Internacional começou meio desligado na partida e preocupou os torcedores e a própria comissão técnica do Internacional. Por quê? Um Inter que vinha jogando bem e vinha de uma sequência esplêndida, e eu falo essa palavra e vou falar algumas vezes nesse vídeo, porque tinha vencido pelo placar de 3-0 do Cuiabá, tinha vencido de 2-1 do Fortaleza, vencido de 3-1 do Juventude, empatado aí com o Cruzeiro, mas jogando bem em Minas Gerais e vencido do mesmo, isso no estádio Beira-Rio, uma partida antes pelo placar de 1-0, começou totalmente desligado no jogo de hoje. E o São Paulo deu um nó tático.
no início, fazendo o Inter abrir alas, umas laterais, como é que eu posso dizer, um corredor, dependendo do momento do jogo. E aí o São Paulo se aproveitou e acabou abrindo o placar. Mas o que o São Paulo não esperava é que o Internacional iria voltar a jogar o futebol que vinha tendo. Então o Inter, a partir dos 20 minutos, a gente não precisa citar, mas vale ressaltar. O Inter amou, o Internacional jogou, e o Internacional mostrou o que pode fazer com estes atletas. Faltou, sim, um jogador ainda nessa equipe titular, e dois, a gente pode falar. O Inter estava sem Gabriel Carvalho e sem Bruno Tabata. Foi um time sensacional que teve Roger Machado. Sem dois atletas muito importantes, mas o Inter deu conta do recado. Dois jogadores que eram da mesma posição, que são da mesma posição e disputam vaga, não estavam. Caiu a responsabilidade no pé de Gustavo Prado, que fez seu papel, jogou bem uma partida mediana. A melhor da partida, sem dúvidas, hoje, foi Thiago Maia, que até no primeiro gol de Bruno Gomes, fez um chapéu dentro da área, encobriu ali o jogador, passou para Bruno Gomes, que petardo do lateral colorado ou volante, como vocês preferirem, porque agora ele virou lateral, a posição é meio campo, e eu não sei o que o meu Internacional está fazendo. É inacreditável. Claro, a gente tem que lembrar que todas as vezes que o Internacional é eliminado, volta a jogar. Mas imagina, torcedor, imagina se o Eduardo Cudê, o estagiário, tivesse saído antes do Inter. O que não seria o Clube do Povo no dia de hoje? O que não estaríamos disputando? Mas seguindo sobre a partida do Internacional, o Inter aí deu de volta o nó tático no São Paulo. O que o Inter não vinha fazendo nos 20 primeiros minutos, fez a partir dos 20, 25 do primeiro tempo, perdão. E o jogo se virou totalmente, os lados se inverteram. O Inter deu pressão, fez pressão, abriu o placar. Já no intervalo, uma coisa muito importante, uma nova liderança no Inter, Rafael Borré. Ele entendeu o que é ser Inter, melhor dizendo. O atacante colombiano, quando o juiz Ramon Abate Abel encerra o primeiro tempo, a primeira etapa, ele faz uma roda entre os jogadores e apenas ele fala. Sobre o primeiro tempo ainda quero falar sobre Gabriel Mercado, mas vamos deixar para o final do vídeo uma parte especial, porque pode sim ter sido o encerramento de sua trajetória no futebol. Então vamos continuar, tá? No segundo tempo, Thiago Maia faz um gol em uma jogada maravilhosa, num passe errado, infelizmente, mas felizmente para a torcida colorada e infelizmente para a torcida do São Paulo. O São Paulo errou um passe, o Wesley pegou a bola, passou para Alan Patrick, que cruzou e desvia no jogador do São Paulo, que tenta tirar a bola, mas Thiago Maia, de primeira, sem dominar, acaba metendo a bola para o fundo da rede. O terceiro gol, do Inter é de Alan Patrick, que faz o passe na ponta, recebe novamente dentro da área e com um petardo larga a bola no travessão, que bate e acaba entrando, e o Internacional balança a rede. Um jogo sensacional e a gente tem que guardar. O Morumbi é nossa casa. A gente sabe o que o Morumbi já vivenciou com o Internacional lá dentro. E sim, esse jogo lembrou aquele 5-1 que o Inter fez com o Abel Braga no comando do Colorado. O que dá para sonhar ainda neste Campeonato Brasileiro? Com essa vitória, o Inter chegou aos 41 pontos, ainda com 2 jogos a menos do que o 7º colocado, que atualmente é o Cruzeiro, com 42 pontos. E vale lembrar, já jogou esta rodada e acabou empatando em 0-0 com Cuiabá, jogos que foram simultâneos, Inter e São Paulo, e Cuiabá e Cruzeiro. Estádio Pantanal recebeu este confronto. Muito bom o resultado, porque o Inter, como eu disse, tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro, o clube de Minas Gerais. Sendo assim, caso vença do Bragantino no meio da semana, o Internacional passa o Cruzeiro, passa o Bahia e fica com 44 pontos, igual ao 5º colocado, que nesse momento é o clube do São Paulo, é o clube que o Internacional acabou enfrentando no dia de hoje. E só não ultrapassa pelas vitórias. Então, ali, pelos critérios, o Inter acaba ainda ficando em 6º colocado, mas já avisando a 5ª colocação e o 4º lugar, que perdeu hoje para o Grêmio, que é o Flamengo, que nesse momento se encontra com 45 pontos e tem um confronto direto entre
Inter e Flamengo, 2. Mas eu vou pegar um que é o jogo atrasado do primeiro turno. Jogo que ocorrerá no estádio Beira-Rio, ainda sem uma data definida. Acho que sobre tabela, sobre o Internacional nesse momento é isso, sobre o jogo de hoje. Mas temos que falar de Gabriel Mercado, porque o Inter, além de ter jogado com o time de Roger Machado, jogou por Gabriel Mercado. O zagueiro colorado acabou saindo ali na primeira etapa, não se sabe o que foi ainda, não foi divulgado, o Inter só oficialmente divulgou que vai fazer exames no atleta, mas extraoficial, tá? O que a gente tem vindo lá de São Paulo, pelos repórteres Lucas Colar, Lucas Dias, é de que a suspeita é de ligamentos, ruptura de ligamentos do joelho. Todos os jogadores do banco do Inter até foram ao carrinho /maca, né, que saiu o Gabriel Mercado. É preocupante, porque caso tenha sido e se confirme a ruptura dos ligamentos cruzados, ou ligamentos, o que tenha sido, o que seria o cruzado, Mercado fica no mínimo, tá? Assim, chutando baixo, 8 meses, a 9 meses fora dos gramados. E acabou a carreira. Vamos lá. Caso isso aconteça, é muito difícil de vermos novamente Gabriel Mercado nos gramados. Claro, e não tirando que tivemos já o Rodrigo Moledo, que sofreu esta lesão e voltou. Mas, querendo ou não, o Gabriel Mercado também já tem uma idade avançada, 37 anos. Ficar 9 meses do gramado, fora dos gramados, é praticamente uma despedida do zagueiro do futebol. Ainda não temos a certeza, quem sabe ele não vai lá para a Argentina, consegue jogar por um clube mais inferior, ou não fica no Inter, talvez uma renovação por agradecimento. Eu não sei como é que funciona essa questão do jogador estar lesionado e aí ser obrigatório ou não a renovação, mas de qualquer jeito, ele deve sim agora ficar fora dos gramados por um tempo. Rezamos e torcemos, tá? Até vou bater 3 vezes aqui na madeira, ó, para não ter sido uma lesão ligamentar, o que deve ter sido. Mas se foi, melhoras ao atleta, ele que saiu chorando e batendo no seu peito de campo. E assim, é triste ver um jogador que entregava raça, que entrega raça no Internacional, que é um líder da torcida, pra torcida, né? Um líder pros jogadores, e um cara que estava jogando bem, e o Inter já discutia uma renovação para tê-lo na próxima temporada, ele que encerra o seu vínculo com o Inter no final do ano. Triste, e desejamos uma melhora ao Gabriel Mercado. Vamos, Inter! Obrigado a você que assistiu. Deixa o like, se inscreve no canal.